eu queria saber como que realmente foi a experiência de ser, né, de alguma forma, ministro da Economia? Assim, o que que você aprendeu, né, com essa experiência depois de tudo que aconteceu? Era um desenvolvimento, foi completamente inesperado para mim. Eu estava ajudando um candidato de centro. Eu não conhecia à época o Bolsonaro, e eu estava ajudando um candidato de centro, exatamente porque o barulho político, como eu disse durante todo o meu exercício lá do Ministério, o barulho político era muito grande, né? Então está tendo um momento difícil da vida política nacional, mas que eu sempre interpretei construtivamente. Eu dizia durante a campanha que o Brasil era um saci-pererê, só pulava com a perninha esquerda. E era natural, porque primeiro você teve um governo militar de 20 anos e estava associado à direita. Então era um governo, um regime militar de direita. Aí, de repente, vem a esquerda, redemocratização, e realmente redemocratiza. E aí você sai para agora 30 anos, então, de social-democracia, a esquerda no poder, 30 anos, trocando apenas, eles diziam, eu chamava da armadilha do moinho circular. Quer dizer, o partido era o PMDB da causa das diretas já, precisamos fazer eleições diretas, a defesa da democracia, espetacular. Aí cai uma costela denunciando o PMDB por corrupção, cai uma costela que é o PSDB. E aí o PSDB denuncia o PMDB e começa, então, aí vem um governo do PSDB, depois seguido de outro, faz a estabilização. Aí o PT denuncia a compra da reeleição e, em nome da honestidade, de novo, se move à esquerda. Só que você deu a volta ao mundo. De esquerda em esquerda, você foi do PMDB para o PSDB, do PSDB para o PT e, de repente, voltou para o PMDB do Temer de novo. Então, você deu a volta ao mundo no horizonte, digamos assim, no espectro político brasileiro. Você fez uma viagem de circunnavegação, foi o Fernão de Magalhães, saiu lá da Espanha, deu a volta ao mundo, voltou de novo, provou que o mundo é redondo, exauriu essas possibilidades da esquerda. E o Brasil não estava indo bem. Então surgiu uma aliança de conservadores e liberais à direita, e eu estava ajudando alguém de centro para tentar evitar esses desgastes, essas lutas e esse barulho político que prejudica a economia quando passa de um certo tom. Até um certo tom é bom e construtivo, porque o que acontece? É a democracia brasileira aprendendo a andar com as duas pernas. Ela só pulava com a perninha esquerda, você podia escolher social-democrata reformista, social-democrata de chão de fábrica, social-democrata, digamos assim, de punhos de renda. Você tinha várias alternativas, mas só podia votar pela esquerda. De repente, você abriu um leque e a democracia brasileira ficou vibrante, mais flexível, e surgiu metade da população brasileira era conservadora ou liberal. Então você tinha à esquerda socialistas e social-democratas, à direita os liberais e os conservadores, e o Brasil ficou mais rico do ponto de vista de alternativas políticas, de conversas importantes sobre coisas que a gente preza. Família, educação, a pátria. O Brasil deve ser uma economia aberta ou fechada? Os impostos devem ser mais altos, com maior participação do governo, que é o que o social-democrata gosta, ou, ao contrário, controle os gastos do governo, torne mais efetiva e eficiente a máquina pública, e aí você pode até reduzir os impostos e o país crescer mais rapidamente através de investimentos privados. Então, o Brasil ficou com mais alternativas. Só que o que acontece? O barulho continuou, muito barulho, muito barulho. Então, mesmo no meio de um Covid, um desastre, a maior crise sanitária da história humana, o PIB brasileiro ameaçado de cair 10%, as projeções de quem veio de fora sobre a trajetória do Brasil eram catastróficas. E nós nos desempenhamos bem, nós conseguimos sair do outro lado, saímos mais rápido, saímos com a inflação mais baixa, com crescimento mais rápido, preservamos 11 milhões de empregos, em vez de demitir alguém, nós pagamos metade do salário, não demita. Temos 11 milhões de CPFs preservados assim. Da mesma forma, distanciamento social, você não pode sair. Se você vende uma garrafinha d'água num jogo de futebol, como é que você vai sobreviver? Se você é um chofer de táxi, ninguém está rodando. Como é que você vai sobreviver?
Criamos o auxílio emergencial, 68 milhões de brasileiros receberam. Então, na rua eu só recebo agradecimentos. Foi uma experiência muito difícil, muito dura, mas, ao mesmo tempo, muito reconfortante. Você saber que você podia ajudar. E acabou sendo uma trajetória de vida interessante, porque eu era um estudante, sempre acreditei em conhecimento para trazer o progresso, a produtividade, a ascensão profissional. Fundamos bancos, fundamos gestoras, depois fundamos empresas de educação. Então, o conhecimento sempre enriqueceu a minha vida. Eu, quando era jovem, meu pai era representante comercial, vendedor de material escolar. E eu tinha um estojo pequenininho, o estudo é a luz da vida. Eu olhava para aquilo, eu levava aquilo a sério. O estudo é a luz da vida. Então, o conhecimento tornava as pessoas mais produtivas, ao mesmo tempo aumentava a competitividade das empresas, daí os MBAs, para aumentar a competitividade das empresas, e, ao mesmo tempo, a prosperidade das nações, a riqueza das nações. Você pegar os países mais avançados, relativamente sem recursos naturais, Israel, Japão, eles não têm recursos naturais, não tem nada. Cada vez que um japonês nasce, o outro cai dentro d'água, porque o país é pequenininho, a população já está grande e não tem recursos naturais, não tem nada. A mesma coisa a Coreia. E eles se desenvolveram na base de educação, ensino. Né? Então, a tese me entusiasma. A experiência de governo foi uma experiência muito difícil, mas, ao mesmo tempo, nós achamos que colocamos o Brasil, pelo menos nós fizemos essa digamos assim, essa mudança de rumo. Eram 40 anos de gastos públicos crescentes. Nós somos o primeiro governo que saiu com gastos menores do que quando chegamos, apesar da pandemia. É a única economia no mundo, tirando uma cidade-estado, que é Singapura, e um país árabe, que é a Arábia Saudita, que tem muitos recursos, é o único país no mundo que saiu da pandemia com a dívida menor do que quando entrou. A média, quem tinha 100% de dívida PIB saiu com 110%. Quem tinha 80% saiu com 90%. O Brasil tinha 76%, saiu com 73%. Nós somos uma geração que, graças ao conhecimento de economia e à colaboração de todos que se envolveram nisso, vocês, inclusive, quando foram lá, fizeram a entrevista, ajudaram a divulgar o que nós estávamos fazendo, isso produziu um resultado extraordinário para o Brasil. Nós somos uma geração que pagou pela guerra, não deixamos nada para filhos e netos pagarem. Nós enfrentamos a dificuldade, nós saímos bem e estamos no rumo da prosperidade.